Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas. Me acompanham na bancada, eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe aqui da Band Amazonas, e me acompanham nesse programa de hoje o editor executivo da Rádio Band News Difusora FM, Daniel Jordano, e também a jornalista Flávia Moura, repórter aqui da Band Amazonas. E o nosso entrevistado de hoje é economista, foi vereador e prefeito de Manaus e agora atua no segundo mandato de deputado estadual aqui do Amazonas. Eu falo de Serafim Corrêa. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Entrevista Coletiva. Eu que agradeço a você, a direção da emissora, meu amigo Francisco Garcia. Estamos juntos no Colégio Dom Bosco nos anos 50. Olha a nossa idade aí. Olha o nosso caminho. Alegria de estar aqui com o Daniel, com a Flávia. E vamos conversar. Vamos lá. Entre esses cargos aí que o senhor exerceu muitos cargos aí durante sua carreira, mas o senhor é marcado como ex-prefeito de Manaus, ex-prefeito Serafim. Né? O senhor foi prefeito, se elegeu lá em 2004, né? Sim. Com um mandato de 4 anos a partir de 2005, e depois disso teve outras tentativas, como vice-governador, inclusive, certo, na carreira política, e conseguiu se eleger deputado. Agora está no segundo mandato. Como é que o senhor vê a sua evolução desde então, assim, até fazendo um retrospecto? Por que não foi reeleito depois de ter passado 4 anos como prefeito de Manaus? Olha só, eu não fui reeleito porque faltou voto. E ninguém perde uma eleição por conta de um único fator, é uma soma de fatores. Eu ganhei em 2004 por uma soma de fatores e perdi em 2008 por uma soma de fatores. Foram várias pedrinhas que se somaram e criaram um muro. Antes tinham sido várias pedrinhas que permitiram uma travessia. Eu tenho a consciência tranquila de que dei o meu melhor, de que procurei encaminhar os problemas mais cruciais da cidade, como, por exemplo, era o abastecimento de água, e ali foi uma virada. Só que para você levar água nos bairros, você teve que fazer investimentos, você teve que rasgar a rua, você contrariou interesses, e isso leva tempo para amadurecer. Eu me lembro, inclusive, que, por exemplo, no bairro Zumbi dos Palmares, o maior anseio do Zumbi era ter água. Tem um reservatório de 40 milhões de litros de água. Isso levou água para o Zumbi. E eu perdi a eleição, fui o 4º colocado no primeiro turno e o 2º no segundo turno. Aí a equipe fez uma pesquisa lá para saber a razão, por que o eleitor rejeitou. E o eleitor disse o seguinte: ele colocou a água, mas ele mandou a conta. Então, quer dizer, na cabeça do eleitor, o bom seria ter água sem ter a conta, mas isso é impossível, essa possibilidade não existe. Hoje está pacificado de que tendo água tem que pagar a conta, senão não tem água. Mas naquela altura não estava a consciência, o consciente coletivo era diferente. Então isso é um processo. Agora entendo que o povo me deu um recado muito claro, que não me quer como executivo, me quer no legislativo. Eu fui eleito em 2014, fui o deputado mais votado em Manaus, e em 2018 fui o 3º deputado mais votado em Manaus. Eu iria perguntar isso para o senhor. O senhor acha que a sua atuação no Legislativo apagou qualquer tipo de má impressão do seu mandato na Prefeitura? Não, olha só, eu acho que os pontos positivos e negativos, eles ficam, e com o passar do tempo, as pessoas vão entendendo. Por exemplo, foi feito um plano de cargos, carreiras e salários na saúde e na educação no município. À época, eu apanhei muito por causa disso. Por quê? Porque acabou com os penduricalhos. Esses profissionais passaram a ganhar subsídio. Hoje, 10 anos depois, eu encontro professoras já aposentadas na SEDUC e na CEMED que dizem o seguinte: prefeito, eu agora entendi o que o senhor queria fazer, porque no final a aposentadoria dela na prefeitura é melhor do que a aposentadoria dela no Estado. Exatamente porque lá atrás o que se objetivava
era dar tranquilidade. A mesma coisa acontece com os profissionais de saúde. A saúde do município, ela não tem cooperativas, ela não tem aluguel de mão de obra. Se tem, é uma ou outra em situações muito específicas, mas a regra é o concurso público, é um quadro qualificado e um quadro permanente. Agora, deputado, recentemente o senhor lançou uma cartilha que explica ao cidadão, tanto da capital quanto do interior, o dinheiro que cada município recebe, né? Seja do governo daqui do estado, federal, certo. Inclusive recursos do Fundeb. Agora, eu pergunto, o porquê lançar essa cartilha? Na sua avaliação, o senhor acha que comprou briga com os prefeitos dos municípios? Comprei, isso é até uma história interessante. Em dezembro de 2016, quando terminava o mandato dos prefeitos, 5 prefeitos dos 5 principais municípios do interior, Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Iranduba e Quari, diziam o seguinte: eu não tenho dinheiro para pagar o mês de dezembro nem o 13º. Aí eu fui ver no site da transparência, tanto do governo federal quanto do governo estadual, isso era assim, 27 de dezembro, eles já tinham recebido entre o mínimo de 15 e o máximo de 20 milhões de reais. Ora, não era pouco dinheiro, portanto, eles não podiam ter deixado de pagar as folhas. E aí eu fiz uma primeira cartilha dizendo: olha, por aqui você sabe quanto entrou no seu município. Isso foi um sucesso e eu atraí a ira dos prefeitos que tinham saído, porque os que estavam entrando ainda não tinham tido esse tipo de problema. Mas, na sequência, veio a cartilha do Fundeb, que aí mostrou quanto cada município recebe. E aí gerou um problema, porque os professores nos municípios têm cobrado dos prefeitos. E eles atrasam as prestações de contas, eles não alimentam os dados junto ao FNDE. E, graças a Deus, há uma consciência coletiva. Os professores progressivamente estão ganhando consciência de que aquele dinheiro existe para ser usado com o salário do professor. No mínimo 60% tem que ser usado com o professor que está na sala de aula. Isso é algo muito importante e muito positivo. E a cartilha é esta aqui, deixa eu até mostrar. Essa cartilha aqui consolida os dados 2017 e 2018, inclusive mostra como você chegar aos valores a partir do seu telefone celular, o que é muito legal. Deputado, Grande Daniel. a gente só vai retornar um pouquinho a questão na época que o senhor era prefeito. Na época que o senhor era prefeito, o governador era o governador, hoje sangue, Eduardo Braga. Sim. Quando o senhor disse que o senhor contrariou interesses, quando esteve na prefeitura de Manaus, interesses políticos também, o senhor contrariou grupos políticos, e de que maneira o senhor acredita que isso afetou a sua gestão? Faltou parceria com o governo estadual na época? Sem dúvida, sem dúvida. Isso prejudicou Manaus até hoje, não? Olha só, eu diria que tradicionalmente o governo do estado não dá a mão a Manaus. Isso é histórico. Mas naquele momento a relação do governador Eduardo Braga com a minha administração foi muito ruim. Por quê? Ele queria uma relação de submissão. E eu não topei. E ele se absteve de qualquer parceria, de qualquer contribuição, e mais do que isso, participou daquela situação toda que tirou 200 milhões de reais de Manaus em relação ao ICMS, que nós da Prefeitura só conseguimos reverter nos últimos dias de dezembro no STJ, onde ganhamos por unanimidade. Mas aí a minha administração estava no fim. Aí ficou para o novo prefeito, no caso era o amazonino. O amazonino não conseguiu receber esse dinheiro, nem do Eduardo, nem do Omar. 2012 o Arthur se elege e também até hoje não conseguiu receber nem do Omar, nem do Melo, nem do Davi e nem do Wilson agora. Ele briga para receber. Foi pauta da primeira reunião. Foi pauta da primeira reunião. Eu acho que isso é um passivo que o governo do estado, Daniel, Flávia e Neto, que o estado precisa resolver, que aquilo foi um crime contra Manaus, ter feito aquilo que foi feito. Tanto foi crime que o STJ, por unanimidade, disse que não podiam ter feito aquilo. Olha só.
O senhor falou ainda há pouco, citou, quando falou da cartilha, do aplicativo, né? Sim, tem um aplicativo O deputado também. Serafim tem um aplicativo na internet. O deputado Serafim tem um aplicativo e esse aplicativo permite acessar todos os dados do Fundeb, a todos os recursos. Eu tenho também um blog, o blog do Sarafa, estou no Facebook, estou no Twitter, estou no Instagram. Apesar de estar próximo a completar 72 anos, mas eu procuro ser contemporâneo do meu tempo. Claro que os meus netos dominam muito melhor isso do que eu, mas eu tento aprender com eles e de vez em quando levo uma bronca. Outro dia o meu neto Gabriel disse assim: pô, vô, o senhor é economista, é advogado, é deputado e não sabe fazer um negócio desse e tal, que eu estava querendo que ele me explicasse um caminho de um aplicativo no telefone celular, que não era o meu eu conheço, e sei bem, era um outro aplicativo e ele deu uma bronca. Mas é assim mesmo. Tá certo. Olha só, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, no próximo bloco, continuamos a conversa aqui com o deputado Serafim Corrêa, do PSB do Amazonas. Estamos de volta aqui com o programa Entrevista Coletiva da Band Amazonas. Nosso convidado é o deputado estadual Serafim Corrêa, do PSB. Deputado, a gente falou um pouco da sua trajetória na prefeitura, agora como deputado estadual. A gente está começando uma nova legislatura com um novo governo, que traz aí o anseio da população de ter o novo, de acabar com a corrupção. Enfim, como é que o senhor está vendo esse início do governo Wilson Lima e como é que está o seu posicionamento dentro da Assembleia com relação a esse governo? Veja, eu desejo sucesso, sorte, um bom caminho para o governador Wilson Lima. A nossa posição, que é uma posição partidária, é de apoio a ele, embora nós não tenhamos participação no governo. O PSB, o meu partido, não indicou, como eu não indiquei, nenhum cargo. E nem queremos indicar até para termos a liberdade de apoiar tudo aquilo que for, no nosso entender, bom, e de não concordar com aquilo que a gente entenda que, de alguma maneira, é prejudicial ao bom andamento das coisas. Mas esse cargo foi oferecido? Não, de forma alguma, nem nós. Até porque, quando nós conversamos, nós já fomos dizendo: olha, nós não queremos cargos. Porque esse é um dos erros da política, chamada de velha política, que era trocar apoio por cargo. Isso não dá certo. Porque você vai colocar alguém num cargo, aí aquele alguém vai achar que não tem que se reportar ao governador, e sim ao deputado que lhe indicou. Isso é ruim, isso é pernicioso. E eu, que fui prefeito, eu dei secretarias a partidos. Isso teve um efeito ruim depois. Como? O senhor reconhece que pode ter sido um erro? Não, isso foi um erro. Eu já disse. E até disse: olha, eu posso cometer outros erros. Esse daí eu não cometo mais. Lembram que a Dilma chegou a ter 39 ministros? E aí um partido exigia mais uma pasta e ela criava mais um ministério. Isso não é bom. Tem que ser cada qual no seu cada qual. O parlamento tem que definir qual é a agenda dele, qual é a pauta. O executivo define a dele. E aí tem que haver conversa, e está faltando esse diálogo a nível Brasil, inclusive aqui no Amazonas. Eu entendo que aqui nós, e aí eu estou me incluindo, todos nós precisamos conversar mais. Governador, deputados, bancada. A bancada, ela é importantíssima para nós. 3 senadores e 8 deputados pode parecer pouco, mas é muito. Fernando Henrique perdeu uma reforma da Previdência por um voto. Ele precisava de 308 e conseguiu 307. Então, todos esses assuntos nacionais precisam de interação entre governador, governo do Estado, bancada federal, assim entendidos deputados federais e senadores, e articulação com a Assembleia. Eu tenho o sentimento de que as intenções do governador são as melhores possíveis, mas
porque ele não é da área, quer dizer, ele é um político novo. Esse hábito da conversa, ele ainda não absorveu. Eu diria que ele teve uma conversa, quando foi a questão de discutir o uso do FTI para socorrer a saúde. E ali, veja, o primeiro projeto que foi, a Assembleia pulou e disse, olha, o projeto do jeito que está não tem chance de ser aprovado. E aí abriu-se um canal de conversa, de diálogo, de entendimento. O deputado Carlinhos Bessa, que hoje deixou a liderança, foi fundamental nesse diálogo, de conversar, de dialogar. E, ao final, inclusive, até deputados que eram contra a mexer no FTI para socorrer a saúde, terminaram concordando, graças à argumentação, à discussão. Então, isso está faltando mais, fazer mais isso. Esse é o caminho, como está faltando ao Brasil. Pois é, o senhor chegou, dando essa resposta, chegou lá em Brasília, eu ia perguntar com relação a isso. Lá, o presidente Bolsonaro também tem, no seu discurso, falado isso, que não tem, que não cede a ceder Sim. cargo, né? Não Sim. vai ceder cargos, mas o seu posicionamento com relação ao governo federal é diferente. Não, nós somos contra o governo federal, entendemos que não é o melhor para o Brasil, e não torcemos para que dê errado. Agora, ele não precisa de oposição. Ele consegue ser oposição e situação ao mesmo tempo. Quer dizer, não dá para ele agredir o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é fundamental no processo. Não dá para o filho dele ficar manuseando o Twitter dele e agredindo o Maia. O Maia, o Rodrigo Maia, gostemos ou não dele, e eu gosto dele, sou amigo do pai dele, do César Maia, fomos prefeitos juntos. Ele demonstrou a liderança, ele ganhou com quase 400 votos. Aí você vai bater de frente, brigando pelo Twitter, fazendo ironias. Isso é um equívoco enorme. Vindo de um ex-congressista ainda. Exatamente. Olha, o ministro Paulo Guedes foi ontem na comissão do Senado. Aí ele repetiu uma mentira que circula, de que o parlamentar tem uma aposentadoria especial. Não tem. Desde 2004, que os detentores de mandato eletivo são contribuintes obrigatórios do INSS. Então, todos nós pagamos INSS. No Congresso Nacional, tem um fundo de previdência complementar, que é semelhante do Bradesco, do Itaú, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Quem quiser contribuir para esse fundo, tem um plus na aposentadoria, de acordo com a sua contribuição. Aí ele vai e manipula isso para querer passar na cara dos parlamentares, de que os parlamentares se aposentam melhor do que os trabalhadores do INSS. Quer dizer, ele não quer fazer política, porque ele não joga com a verdade. Ou talvez ele não saiba, que a verdade é que o Paulo Guedes conhece muito de economia, mas conhece zero de administração e zero de política. Aí ele vai e diz uma besteira dessa, que gera, o senador Omar deu um chega para lá, que ele disse, olha, você é bem-vindo, será bem tratado, mas não venha destratar senador ou senadora aqui, que eu não vou permitir. O que fez muito bem o senador Omar. Agora, deputado, já que a gente tocou no assunto Paulo Guedes, o senhor essa semana usou lá a tribuna da Assembleia também para repercutir um pouco mais disso, né? Em relação à Zona Franca, é a minha pergunta. O próprio Paulo Guedes se referiu ao nosso polo de concentrados como, aspas, segundo ele, xaropinho, né? Questionou também um pouco sobre a questão da geração de emprego em relação a esse setor no Amazonas. Só acredita que o Paulo Guedes, o ministro, tem conhecimento de Amazônia e o nosso polo de indústria aqui corre risco com as ideias neoliberais dele? As ideias dele são contrárias a incentivos fiscais. E ele próprio, ao final da reunião com deputados e senadores, ele disse que ele não conhece nada de Amazônia. Aliás, eu não me lembro dele ter vindo alguma vez a Manaus. Eu creio que ele esteve aqui em 1989, acompanhando o Guilherme Afife Domingos. Ele era, do Guilherme Afife Domingos, o que ele foi depois na campanha de 2018 para o Bolsonaro.
E eu creio que ele esteve aqui em Manaus e já naquela altura ele tinha essa ideia pré-concebida, muito forte contra a Zona Franca de Manaus. Nós corremos risco na sua avaliação com ele no poder? Não, corre risco sim. E eu tenho dito e repetido. Agora vejo que tem, dentro do Palácio do Planalto, 3 generais que passaram por aqui. O general Vilas Boas, o general Augusto Heleno e o general Mourão, que, aliás, vai estar amanhã em Manaus, e deverá fazer uma palestra. Então, creio que esses 3 generais têm feito o contraponto. Essa é uma avaliação minha. Eu não ouvi isso de ninguém, não conversei sobre isso com ninguém. Mas entendo que esses 3 têm dito, olha, calma, porque tem toda uma relação geopolítica da relação da Amazônia, da soberania da Amazônia, dos interesses internacionais olhando para a Amazônia e, obviamente, que a Zona Franca é um projeto vitorioso e é bom até buscar lá atrás na história, ali anos 60, quando se cria a Zona Franca, é que naquela altura havia um discurso muito forte de que a Amazônia seria ocupada pela pata do boi. E aí, pessoas que discordavam desse entendimento levantaram uma outra bandeira, que era: a Amazônia será ocupada pela presença do homem. Aí vem Zona Franca de Manaus, aí vem Sudã, aí vem Baza, aí vem a reimplantação da Universidade do Amazonas, aí vem a questão das estradas, e tem estradas no Amazonas que não deveriam ter, na Amazônia como um todo, que não deveriam ter sido feitas, mas elas foram feitas. E já que foram, elas têm que funcionar, porque já está feito. Por exemplo, a BR-319 é paralela ao Rio Madeira. Se você melhora a navegação do Rio Madeira lá nos anos 70, você podia ficar sem a estrada, mas você não melhorou. Aí você fez a estrada funcionou 10 anos e depois foi fechada por falta de condições. E nós estamos há 30 anos tentando retomar isso e tem uma indústria aí que é a seguinte: a estrada é recuperada, não asfaltada, mas recuperada no verão. Aí quando chega no inverno, nós não temos balança para pesar as carretas que entram na estrada. Nas primeiras chuvas, com carreta de 40 toneladas, elas destroem a estrada. Aí aquelas empreiteiras já garantiram fazer de novo o serviço que elas já fazem há 5 anos. Então, todo ano elas fazem, aí como não tem balança, destrói o serviço que foi feito, e no ano seguinte elas são contratadas de novo para fazer o mesmo serviço. É como se fosse um ciclo, né, é um deputado? Ciclo, isso é um negócio absurdo, e que todo mundo sabe, todo mundo denuncia, todo mundo faz barulho, mas a verdade é que não acontece nada. O ministro dos Transportes disse que faria uma viagem à Amazônia para andar na BR-319. E aí o Bolsonaro, naquelas gravações dele com o Bebiano, né, revelou o quê? Não tem nada de fazer caravana para a Amazônia, chega lá e vão pedir dinheiro, a gente não tem. Então, esse é o clima que nós estamos vivendo. Esse é o clima. E nós temos problemas de logística na Amazônia muito complicados e que nada é feito para resolver de uma vez por todas. E a Amazônia não é problema para o Brasil, ela é solução. O Brasil vai produzir, 100 milhões de toneladas de soja. Hoje, desses 100 milhões, 85 a 90 milhões escoam por Paranaguá e Santos. Milhares de carretas na estrada levando soja. Ora, a saída por Itacoatiara dá uma economia de $30 no frete em favor do exportador brasileiro. A saída por Santarém ou Miritituba, que é um outro porto, dá uma economia maior ainda. É muito mais racional usar a Amazônia em benefício pelo menos de um transporte todos. Misto, né? Com metade fluvial, parte... Pois é, mas isso viria de estrada até esses portos. Por exemplo, no nosso caso, vem até Porto Velho, joga no silo, o silo joga na barcaça, a barcaça joga em Itacoatiara, em outro silo, e daí, por aspiração,
vai para o navio e o navio leva. Isso aí economiza $30 de frete. Deputado, nós estamos chegando ao nosso tempo final do programa. A Flávia tinha pedido para fazer uma pergunta. Faça. Pediu que ela já faça essa pergunta e o senhor já faça também as considerações finais. Okay. Desde já agradecendo o Daniel Jordano, Flávia Moura e também ao senhor. Obrigada. Então, deputado, é justamente para o senhor falar de que forma está sendo repercutida a CPI do combustível lá na Assembleia Legislativa. É uma iniciativa muito boa do deputado Álvaro Campelo. Ele conversou comigo, eu fui um dos primeiros a assinar. Hoje o deputado, o presidente da Assembleia, deputado Josué, nomeou a comissão, a CPI está composta, presidente é a deputada Joana Dark, relatora, a deputada Alessandra Campelo, 2 pessoas da maior credibilidade. Então, todo o apoio à CPI, vamos procurar entender o que acontece e por que o preço sobe e desce e o preço é quase uniforme em todos os postos de Manaus. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva. E aos nossos entrevistadores. Muito obrigado. Hein? Obrigado. A entrevista coletiva fica por aqui. No próximo domingo, mais um convidado com outros jornalistas aqui na bancada. Espero você para comparecer aqui com a gente na tela da Band. Até o próximo domingo.